Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus seja com vocês. Quinta-feira passada nós tivemos aqui um culto Power, né, um pregador internacional. E no final do culto, né, a pastora me incumbiu de estar trazendo a palavra essa semana. E uma coisa eu aprendi, eu não lembro com quem que eu aprendi, eu não lembro quem que disse, mas uma coisa eu aprendi. Sempre que te derem uma oportunidade, não deixa ela passar. Se teu líder chegar para ti, conduz o grupo familiar hoje, cara, não deixa passar. Se o pastor chegar, prega numa quinta-feira, não deixa passar. Então, né, não deixe passar as oportunidades. Amém? Vamos ler o texto de Gênesis 15, do 1 ao 6. Gênesis 15, do 1 ao 6. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão prosseguiu: Tu não me deste filhos, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: Ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olhe agora para o céu e conte as estrelas, se é que se consegue contá-las. E acrescentou: Assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Amém até aqui. Como diz o pastor Saulo, abaixe essas cabeças, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, pois sem essas coisas nós nada somos, Senhor. Senhor, que os nossos corações possam estar abertos essa noite para receber a palavra que vem do Senhor. No nome do Senhor Jesus, amém. E o título da ministração é Vivendo as Provisões Celestiais. Vivendo as Provisões Celestiais. As provisões celestiais, elas estão disponíveis a todo tempo para nós usarmos e usufruirmos. Todavia é necessário que elas sejam acessadas. Todavia é necessário que elas sejam alcançadas, que elas sejam trazidas para a realidade. E eu gostaria de colocar um conceito antes para a gente poder entrar dentro dessa ministração. Existe um conceito filosófico de existência, que a gente pode definir em duas coisas. A primeira é a existência em potência, e a segunda é a existência em realidade. A existência em potência, ela é uma força intrínseca de tudo aquilo que existe, seja uma pessoa, seja um objeto, seja algo. É uma força intrínseca, que pode levar para um ou para outro destino, para um ou para outra coisa, para uma ou para outra finalidade. Por exemplo, né, eu sou casado e eu tenho uma esposa. Eu e ela produzimos algumas coisinhas que nos permitem ser férteis, né? Homem e mulher. Do contrário, não daria. Isso né? Eu não tenho filhos. Os meus filhos existem em potência. Por quê? Porque eu estando casado, tendo já a legalidade para poder usufruir das coisas do casamento, tendo as minhas questões hormonais, e a minha esposa também, nós temos a potência de gerar filhos. Se não fôssemos um casal, né? Se não fosse homem e mulher, se não estivéssemos na legalidade do casamento, nós não teríamos a potencialidade de gerar filhos. E a existência em realidade é quando a potencialidade ela se torna concreto. Né? No caso do Evandro e da Beth, eles têm filhos. Então a potência saiu do campo da potencialidade e se tornou concreto, um fato. As provisões celestiais,
elas existem em potência. E nós temos que trazê-las para a realidade para que elas se concretizem. Tudo já está disponível. Tudo. Tudo que a palavra de Deus determina está disponível. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço na cruz. Então a cura, a libertação, a prosperidade, tudo que você precisar, tudo que você imaginar, um casamento, né, uma vida abençoada, o Espírito Santo, tudo já está aí. Mas ela existe num campo de potencialidade. Por exemplo, às vezes nós estamos doentes, mas a cura ela já é um fato espiritual. Por que ficamos doentes? Porque naquele ponto da história, aonde estamos doentes, nós não estamos acessando a cura. A cura ela pode ser acessada de diversas formas, por um tratamento médico, por uma terapia, no caso de uma doença mental, ou outras questões de saúde mental, ou às vezes assim, vem o pastor Isaur aqui, ora, e o manco já sai andando, o cego sai vendo. Mas, até aquele ponto, as provisões celestiais estão em potência, porque nós não estamos vivendo ela. E é justamente disso que eu quero falar. Como trazer as provisões celestiais de um campo potencial para o campo concreto, para a realidade. Fato é que nós ainda, embora alguns vivam mais, outros vivam menos, as provisões celestiais, ainda não vivemos o todo das provisões celestiais. Ainda falta algumas coisas para vivermos. E glória a Deus por isso. Sempre existe um novo de Deus. Sempre existe um novo. Não importa qual é a tua caminhada, se tu tem 10 anos de igreja, se tem 10 dias, se já tem 50 anos, sempre existirá novas provisões para nós vivermos. E o segredo é sempre estar trazendo para a realidade essas provisões celestiais. E o primeiro ponto, para nós começarmos, é: para viver as provisões celestiais é necessário crer. Parece meio redundante, Ainda mais que a gente está na igreja. Nossa, eu esperava algo mais celestial, uma revelação maior. Nossa, tem que crer. Está chovendo no molhado. Mas eu quero abrir somente para algumas coisas. Vamos abrir em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Um texto muito conhecido, todo mundo já leu esse texto, já ouviu, ou ouviu esse texto parafraseado. Algum momento nós já tivemos contato com esse texto. Mas existe um mistério nesse texto. Um mistério linguístico, semântico, que às vezes a gente deixa passar desapercebido por não prestar atenção em questões meramente linguísticas. Existem várias formas de interpretar a Bíblia. E para interpretar a gente precisa primeiro aprender algumas normas cultas da língua. Tanto é que em determinado momento da história as pessoas não sabiam ler. E as pessoas não tinham acesso à escritura. A escola como conhecemos hoje, ela é fruto de um cristão. Martim Lutero, ele fundou as escolas públicas, ele fundou a primeira escola pública do mundo, para que as pessoas aprendessem a ler e a partir disso interpretassem a Bíblia. Então, é muito importante a gente prestar atenção em algumas coisas, até mesmo linguísticas. Essa passagem, ela não declara que é preciso crer no Senhor para se aproximar dele. Às vezes a gente pensa que a gente precisa crer em Deus para se aproximar dele. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima dele tem que acreditar que ele exista. Eu vou te escandalizar um pouco. Tem gente que se aproxima de Deus e ainda não acredita que ele existe.
Tem gente que se aproxima de Deus e não acredita que Ele existe. E essas pessoas, ao se aproximar de Deus, qualquer um que se aproxima de Deus, experiencia coisas extraordinárias, coisas que não se podem explicar, como sinais, prodígios, maravilhas, cura e tudo mais. E mesmo assim essa pessoa não acredita em Deus. Comprovação disso é Mateus 7, 22, 23. Para eu ter uma justificativa porque eu estou falando, né? Não vou jogar ao vento assim. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Viveram o sobrenatural de Deus e não creram nele porque não chegaram a conhecer. O conhecimento, ele é mútuo. A partir do momento que eu conheci a minha esposa, logo ela me conheceu. Se Deus não conhece alguém e no dia do juízo fala assim, ó, se aparta de mim porque eu não te conheço, quer dizer que essa pessoa não se disponibilizou a conhecer ao Senhor. Ou seja, estava ali perto, fez sinais, prodígios e maravilhas, se aproximou de Deus, mas não o conheceu. Tem gente que se aproxima de Deus e não o conhece. A fé é o único meio pelo qual aquilo que ainda não existe pode se tornar a existir. Abraão é prova disso. Eu já vi essa besteira, vamos abrir um parênteses. Já vi essa besteira. Tem gente que fala assim: eu só leio o Novo Testamento, porque o para trás não me serve para nada. Gente, Abraão, ele é o pai da fé. A palavra de Deus declara a respeito dele que, contra a esperança, ele creu. Pensa só, ele recebeu uma promessa de que teria um filho aos 75 anos de idade. Se passaram 25 anos, já com seus... Passou 24. Com seus 99 anos, aparece o Senhor novamente e fala assim, ó, dentro de um ano, tu vai ter um filho. Com 99 anos, e Sara com 90. Já pensou uma pessoa, um casal, um de 99, um de 90 anos, estarem, caramba, ano que vem a gente vai ter um filho. Contra a esperança, ele creu. E trouxe para a realidade aquilo que ainda não existia. Todos os sinais, prodígios e maravilhas e provisões celestiais, elas estão no campo da potencialidade. Nós precisamos, ao nos aproximar de Deus, acreditar que Ele existe, nos relacionarmos com Ele e mais, acreditar que Ele é recompensador daqueles que o buscam. No Senhor está o segredo de tudo. A palavra de Deus declara a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo sonda as profundezas do coração de Deus e de lá traz as verdades que são necessárias para nós. As coisas que estão no coração de Deus, tem outro texto que fala assim: a glória dos reis é desvendar os mistérios do coração de Deus. O que está no coração de Deus está oculto. Tanto que o maior mistério de toda a história da humanidade é Cristo Jesus. Jesus é o mistério revelado. Quando Jesus veio, se fez carne e morreu e ressuscitou, o véu que fazia a separação entre o homem e Deus se rasgou. O véu é aquilo que cobre, aquilo que deixa oculto. O véu estava separando o santo lugar do santo dos santos. Era um lugar que somente o sumo sacerdote podia entrar. Então o véu rasga. Porque naquele momento, quando o sumo sacerdote entrava, o véu era fechado e ninguém sabia o que acontecia. Tanto que havia o risco do sumo sacerdote morrer lá dentro.
Então, na orla das suas vestes tinham sininhos, e ele entrava amarrado com uma corda pela cintura. Enquanto se ouvia o sino, sabia que ele estava vivo. Aí, se parasse o sininho, puxava a cordinha, aí tinha que botar outro no lugar, né? Porque era em oculto. Ninguém sabia o que acontecia. Mas quando Jesus veio, ele trouxe toda aquela potencialidade, ele rasgou o véu e se fez revelado. E a maior revelação é que Jesus é o Cristo. Essa é a maior revelação. E tudo que passa pela palavra de Deus tem o mesmo princípio. Ela precisa ser revelada, precisa ser trago à existência. Tudo está em oculto no coração de Deus. Será? Não sei se alguém já ousou pensar isso. Que tudo que precisa ser revelado já foi revelado? A gente já tem acesso a tudo, está tudo aí. Será que a gente não precisa acreditar em Deus para revelar esses mistérios? E eu acho, vou abrir um parênteses, né? Que veio agora. Eu acredito que conforme a gente caminha mais tempo na fé, a gente começa a ficar um pouco incrédulo. Tem gente que entra na igreja, cara, com uma semana de igreja, sai orando por tudo que é paralítico que vê, sai orando por tudo que é cego, vê um cara sem perna, bota a mão, vai crescer a perna aqui, em nome de Jesus. Aí passa um ano, tu já ora só por uma dor de cabeça, que fala assim, a dor de cabeça acho que é mais fácil, né? Acho que Deus não estava conseguindo curar a perna, então não deixa quieta a perna, né? Deixa o cara assim. Aí passa uns 10 anos, não faz uma vigília. Quando que é a vigília, Aldo? Dia 25 de fevereiro, aí ó. Se não era, agora vai ser. Aí vai passando o tempo, e a gente vai se tornando incrédulo. Tem um texto que o Lucas sempre diz, como é que é o texto lá? Trazer à memória aquilo que dá esperança. A gente vai ficando velho de igreja, vai caducando. Quando vem no culto uma vez por mês, e olhe lá. Vou dar um exemplo meu. Embora eu seja novo, glória a Deus por isso, ainda sou novo, só que eu nasci na igreja. Aí lá para meus 18, 19 anos, eu pensei assim, cara, eu já vi de tudo. Porque assim, os caras que são muito maduros têm 10, 15 anos de igreja, eu nasci na igreja, se eu tenho 19 anos, eu tenho 19 anos de igreja. Já vi de tudo. Não preciso de um líder de grupo familiar. Olha as ideias. Aí o cara quebra a cara. Por quê? Porque acha que está muito maduro. E isso é um sinal de descrença no Deus que ele está perto. Não preciso de um líder de grupo familiar. Ou um pensamento que eu já tive também. Esse líder de grupo familiar não tem nada que possa me ensinar porque eu sei mais que ele. Quando eu pensei isso, foi o ano que eu mais quebrei a cara. Eu quase saí da igreja. Eu não sei o que acontece. Vou abrir um parênteses no parênteses. Não sei o que acontece, cara. Quando eu prego, o pessoal fica me olhando, assim, umas coisas. Eu acho que eu pego o espírito da pastora Cris, assim, que eu tento ser amoroso, mas o negócio sai meio bruto. Ainda bem que eu tenho a pastora para me validar aqui. Se ela pode, eu posso, eu sigo o exemplo. Segundo ponto. Para viver as provisões celestiais é necessário trabalhar arduamente. E essa parte nego foge. 2 Coríntios 2,15. De muito boa vontade gastarei o que tenho e me deixarei gastar pela vossa vida. Se vos amo mais intensamente, serei eu menos amado por vós?
Aqui o escritor fala aos coríntios, né? Que eu me deixarei gastar pela vida de vocês. E de vez em quando, aparece uma ou outra pessoa e pergunta assim para mim. Eu não sei por que pergunta para mim, logo eu, né? Como é que eu faço para pregar no culto? Tem gente que nem lê a Bíblia, quer pregar direto no culto do domingo já, né? Como é que eu faço para pregar no culto? Como é que eu faço para ser líder de grupo familiar? Né? Acabou de começar a fazer as primeiras coisas, já vou para o grupo da liderança, né? Aquela coisa. Hoje, né, o Helder anunciou, hoje eu e a Juju, a gente está assumindo o grupo familiar. E a gente também coordena um departamento da igreja. Só que assim, eu estou na comunhão cristã fazem quase 13 anos. Tá bom, pode falar, começou quando era criança, tudo bem. Só que desde criança, passando pelo Junad, aí eu fui liderado nos jovens, agora no grupo de casais, a gente foi fazendo as coisas. Tinha um período que não tinha ninguém para limpar a igreja. Vinha eu e minha mãe, passava a tarde aqui limpando a igreja. Eu estava desempregado na época, falei assim, vamos trabalhar, né? Não era remunerado, mas eu estava trabalhando. Aí quer pular, né? Quer pular de uma condição diretamente para outra, sem passar pelos processos, pelos degraus, né? Vou fazer uma pergunta, e essa é para refletir. Como pode alguém ministrar no púlpito de uma igreja cuja igreja sequer o banheiro limpou um dia? Precisa fazer. A igreja tem muita coisa. Essa parte aqui é fácil, entre aspas, né? Vamos colocar entre aspas. O difícil é fazer as coisas que as pessoas não veem. Por quê? Porque está aqui em cima, ou está na dança, ou está no louvor, coisas que são mais aparentes, elas massageiam um pouco o ego. Mas limpar um banheiro que ninguém vê é um pouco mais difícil, né? Vou limpar a sujeira do outro. O escritor fala, né? Vou me deixar gastar por vocês. O líder de grupo familiar, ele não recebe nada por estar fazendo aquilo. Nada. E principalmente no começo, a gente dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu louvo a Deus pela vida dos meus líderes. Primeiro que são pessoas que eu considero que eu amo muito. Mas logo que eu e a Chuchu casamos, no primeiro mês, a gente fechou o pau. 11 e pouco da noite, meia-noite. Aí eu liguei lá para Priscila. Pri, Jeff, vem correndo aqui. Veio a Priscila com o cabelo desse tamanho. O Jeff veio assim, né? O Gerson veio daquele jeito, né? Eles não receberam um adicional noturno para estar atendendo a gente aquela hora. Pior que a gente estava tão nervoso que não receberam nenhum cafezinho, cara. Não receberam nada. Nada. Aí a gente vê, né, o Jeff e a Pri tomando algumas posições, e ministra aqui, ministra lá, e tal, e está sempre junto com o pastor, e não sei o que. Paga o preço. Né, o Helder também vive junto com o pastor Saulo, está fazendo as coisas, está no café de pastores, não sei o que. Paga o preço. Paga o preço para fazer isso. Maior exemplo disso, de todos, o pastor Saulo e a pastora Cris. Podia hoje estar lá com algumas casinhas, kitnetes alugadas, com a aposentadoria um pouquinho mais gorda, né, mais tranquilo, tal, com uma carreira já se encerrando, profissional. Abriu mão de tudo
de tudo para poder servir no reino. Depois foram mandados para cá. Com certeza não foi fácil o começo. Eu lembro de uma época que a gente ficou devendo aqui quase um ano de aluguel. A pastora Cris, ela gosta de roupinha nova, joias, coisas. A pastora ficou um ano sem comprar roupa. Pelo menos. Mas pensa, né, a pastora sempre chiquetosa, toda bonita e tal, não poder comprar roupa por mais de um ano. Pagou o preço. Pagou o preço. E nós tendemos a não querer pagar o preço para as coisas. Né, uma vez eu vi uma ministração do Luciano Subirá. Uma pessoa chegou para ele no final do culto e falou assim: ó, eu quero que você ore por mim porque eu quero o dobro da unção que você tem. O Luciano Subirá olhou para a pessoa e falou assim: você tem certeza, cara? Você tem certeza que você está me pedindo? Porque para ganhar o dobro do que eu ganhei, você tem que trabalhar o dobro do que eu trabalhei. Em 1 Timóteo 5,18, na parte B do versículo, fala assim: porque a Escritura diz, o trabalhador é digno do seu salário. Eu não estou desmotivando a você querer ser um líder de grupo familiar, ou você ser um pregador, enfim. Mas, se você quer ocupar um tal de um cargo na igreja, ou em qualquer lugar que seja, cara, vai dar trabalho e tu vai ter que trabalhar. Não tem como chegar a lugar nenhum. Não tem como uma pessoa no emprego dela sair de auxiliar para gerente se não trabalhar. E na igreja a gente quer que seja assim. Se no trabalho não é. Então o trabalhador ele é digno do seu salário. A palavra salário, no original, ela tinha um significado, além de um pagamento. O salário era a paga do exército grego pelos seus serviços prestados. E o salário significa um punhado de sal. O salário é um punhado de sal. Os soldados, parte do seu pagamento era sal, pois o sal era cicatrizante, utilizado como cicatrizante, e eram poucas as pessoas que podiam temperar o seu alimento com sal. Então ele servia para essas duas coisas, para cicatrizar e para temperar a comida. E a palavra de Deus declara que nós somos o sal da terra. Independentemente do uso do sal, seja para fins culinários ou fins terapêuticos, é necessário que o sal se dissolua, que exista uma dissolução do sal para que ele cause o seu efeito. Se você cozinha e você tempera a comida que você está fazendo, eu já fiz a comida e já esqueci de botar sal. Então, além de cozinhar, você tem que botar sal. Você vai perceber que você não vai mais ver o sal. Ele se diluiu. O que permaneceu é o efeito dele. É a comida salgada e saborosa. Mas o sal em si não se vê mais. Ele diluiu. Para que nós possamos causar o efeito que Cristo espera de nós no mundo, é necessário que a gente dilua até o ponto de não se ver mais a gente. Até o ponto de nós nos acabarmos. E aí sim, o efeito acontece. Amém? Deixa eu beber uma água aqui enquanto vocês refletem na palavra de Deus. Então é necessário que a gente se dissolva, que nós nos deixemos gastar para poder acessar essa provisão, para podermos acessar essas realidades que estão escondidas em Deus. Amém? Em terceiro lugar, em terceiro
ponto, a gente já indo para o final, pretendia mesmo ser breve. Para vivermos as provisões celestiais, é necessário nos submetermos. A palavra submissão no latim significa afundar, abaixar, ceder. Comumente nós não gostamos desses termos, porque nós não gostamos de ceder para o nosso cônjuge, não gostamos de abaixar a nossa cabeça, a gente não gosta de ser afundado, a gente não gosta. Um tempo atrás estava conversando com a Chuchu, pouco antes de casar, a gente foi passar da perna, né? Foi passar da perna. Aí eu e a Chuchu pensamos assim, cara, estamos no meio da pandemia, tá ruim o negócio, a gente botou um dinheiro que não tinha, vamos botar na justiça, vamos botar no pau. Só que aquilo me incomodou muito, muito. Assim, cara, pensei eu, né? Cara, será isso mesmo que Deus quer? Aí eu falei para Chuchu, não, deixa quieto. Deixa quieto, porque se passar um pé na gente é porque a pessoa estava precisando mais que nós. Então oferta, deixa de oferta. Aí a Chuchu olhou para mim assim, com sangue nos olhos. Falou assim, então a gente vai ser passado para trás? A gente vai ser trouxa? Aí eu falei, sim. Goste você ou não, queira você ou não, às vezes o papel do crente é fazer o papel do que o mundo chama de trouxa. Vai ser passado para trás, vai ser deixado de lado. Abaixa a cabeça. Porque quando a gente fez isso, a gente pôde acessar uma provisão celestial. Não tínhamos condição nenhuma de pagar o nosso casamento. Pagamos o casamento, entramos numa casa do jeito que a gente queria, toda mobiliada, porque a gente tinha dinheiro para pagar parte do casamento. A mobília ia ficar para depois. Eu só olhava se na casa tinha uma torneira para sair água, eu ia botar o colchão no chão e deu. Só. Comida eu não sabia como é que eu ia fazer. A gente ganhou tudo. Tudo. O dinheiro que a gente deu de oferta por irmãozinho lá que a gente foi passado para trás, não pagava o que a gente tem. Fora que aconteceu coisa sobrenatural. Aconteceu uma coisa, cara, que eu não acredito até hoje. Eu juntava o dinheiro, porque eu recebia em dinheiro. Eu juntava o dinheiro numa caixinha. Conforme ia gerando os boletos, eu ia na lotérica e pagava com dinheiro mesmo. Aí eu recebi uma oferta de R$300, R$350. Eu tirei um dízimo e a oferta daquele dinheiro, sobrou R$300. Aí eu paguei uma conta de R$300. Eu paguei, estava com comprovante, tudo. E tinha uma outra conta que eu vi depois. Aí quando eu peguei a conta na mão, falei, cara, e agora? Que é um boleto. Esse boleto vai para protesto, a gente vai ficar com o nome sujo, não sei o que, não sei o que. Falei assim, vou olhar na caixinha. Eu sei que não tem, eu só tinha 300, eu paguei uma conta de 300. Aí eu abri a caixinha, tinha R$300. Surgiu do nada, porque a caixinha estava vazia. Estava vazia a caixinha. Cara, a gente, então, no nosso noivado, a gente viveu coisa assim, fora do comum. Toda vez que eu fazia a conta, eu não sei como que fazia a conta, cara, porque nunca bateu. Nunca bateu. A gente fechava no zero, todo mês. E continua mais ou menos assim, né? Fechando no zero. Fecha no zero. Quando a gente comprou o carro também, ele falou assim, a gente tem o dinheiro para pagar o carro, mas não tem dinheiro para abastecer. Eu não sei como que a gente andou com o carro. Porque a gente tinha dinheiro para pagar o carro. Só. E a Chuchu estava trabalhando em Itajaí. Eu fazia 4 viagens todo dia para Itajaí. Não sei de onde surgiu gasolina. Eu não sei de onde surgiu o dinheiro para pagar aquilo lá, mas pagou. A gente não ficou devendo nada para ninguém. Por conta de uma atitude. Por conta de uma atitude.
a gente se baixou a cabecinha. E deu. Quando o seu líder de grupo familiar fala uma coisa, por mais que você ache absurda, se submeta, que vai dar certo. Se submete porque vai dar certo. Né? O Jeff e a Pri são muito usados por Deus e eu ouço o que eles falam. Não quer dizer que eu concorde de pronto com tudo. É muito pelo contrário. Eu gosto de ser meio que o contraponto, de ser o... Não é chato. Só que eu obedeço mesmo às vezes não concordando. E dá certo. E dá certo. Porque Deus, nesse aspecto, entenda bem o que eu vou falar, tá? Para não depois sair dizendo que o Misael falou que você tem que ouvir conselho errado. Mas nesse aspecto, Deus está mais preocupado com a sujeição daquele que recebeu o conselho do que o conselho propriamente dito. É isso que faz dar certo. Não é um conselho mirabolante. Né? Tem conselho... Na Bíblia a gente pega esses exemplos absurdos. Chegou o profeta, tenho só uma gotinha de azeite aqui. Vai despejando na vasilha. Mas que conselho pífio, né? Vou despejar, se eu só tenho um tantinho, não preenche nem a botija, como é que vai preencher vários jarros? Ela não se ligou na lógica. Ela falou, não, beleza, é um homem de Deus, ele está falando, eu vou me sujeitar a essa palavra. Foi despejando. Só parou de jorrar quando acabou os vasos. Se tivesse mais, estava jorrando mais. Em João 3, 29 a 30 diz assim: a noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa essa minha alegria. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Às vezes a gente quer crescer. Não, porque eu quero ser o profissional mais top que tem, porque eu quero ser rico, porque eu quero ser isso, porque eu quero ser um melhor marido, quero ser a melhor esposa, quero ser o melhor filho, quero ser o melhor pai, quero ser o melhor líder, quero ser o melhor pastor, quero ser o melhor isso, o melhor aquilo. Se continuar assim, tu vai ser o pior em todos. Porque o que é bom é Jesus. E só. Jesus é bom. Se você quer ser bom em tudo, diminui e deixa Jesus crescer em você. E a partir disso você acessa e vive as provisões celestiais. Por nós mesmos a gente não consegue fazer muita coisa. Não consegue. Coisa básica. Quando eu acabei de casar, e todos que casaram, tu não vem com manual, a pessoa que tu casou não vem com manual de uso. Ela gosta disso, ela não gosta daquilo, não sei o que. Eu não tenho filhos, mas tem gente que tem filho. Um filho não vem com manual. Ele não vem com manual. Como que você se aperfeiçoa em ser um bom pai? Diminui e deixa Jesus aparecer. Por isso que o casamento, a palavra de Deus, ele utiliza como um exemplo para representar o que é o reino de Deus. Porque um casamento, pega duas pessoas que cresceram em cada um no seu ambiente. Normalmente, essas pessoas que se juntam, elas são os mais improváveis. Um gosta de ficar em casa, o outro gosta de sair. Um gosta de passar o Natal em casa, o outro gosta de passar o Natal com a família. Um gosta de assistir filme, o outro gosta de ir para a praia. Eu dei um tiro meio certo, porque normalmente a gente gosta de ficar em casa, então tá tudo certo. Mas, tem gente não vem com manual. Como ser um marido de excelência nesse casamento? A gente sabe que um casamento fora de Cristo, se durar 2, 3 anos, o cara tá bom, hein? O cara é fera. Porque Jesus...
Estou casado há menos de 2 anos. É só a graça do Senhor. Porque por mim... Não, brincadeira. A Chuchu é maravilhosa. Depende do estado de humor, mas é maravilhosa. Né? Mas para tudo, quer acessar as provisões celestiais? O casamento é a maior promessa de Deus para a nossa vida. Não é dinheiro, não é riqueza, não é status, é o casamento. Quer acessar essa provisão celestial? Tem gente que quer casar, né? Quer acessar essa provisão celestial? Diminui. Ah, porque é meu gosto, não sei o quê. O maior erro das pessoas de escolher um cônjuge é ele escolher. Ele escolhendo dá errado. Agora pergunta para Jesus. Me ajuda a escolher aqui. Pede para Jesus. Pede para o Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo não vai tomar o teu lugar para fazer o que você tem que fazer. Mas tu também atirar no escuro, tu vai acertar a pessoa errada. E o pior é que quando atira no escuro e acerta a pessoa errada, começa a disparar para tudo que é lado, né? Tá. Essa parte abafa. Né? Mas quer viver uma provisão celestial no teu casamento? Deixa Jesus aparecer. Diminui. Normalmente quando você aparece, está errado. Você quer ter razão, depois de casado, quer ter razão, né? Não cede. Cara, para tu ceder para uma coisa, porque o ser humano ele é orgulhoso por natureza. Para tu ceder uma coisa é só Jesus na causa. Se não for Jesus ali junto contigo, tu não vai ceder, tu não vai se abaixar, tu não vai afundar para que o outro seja feliz. Porque o papel do casamento não é você ser feliz, é fazer o outro feliz. E é difícil fazer o outro feliz, não é fácil. Ainda bem que a alegria também está no Senhor. Porque se tivessem pessoas... Amém? Então, né, nós precisamos viver, precisamos acessar, precisamos tornar realidade as provisões celestiais. As provisões celestiais, elas não podem continuar no campo espiritual meramente. Elas têm que trazer para a existência. A gente tem que viver elas. É promessa nossa. É promessa nossa. Né? Viver na presença do Senhor, ser batizado com o Espírito Santo, enfim, tudo que se possa imaginar. Até coisas que a gente não vai imaginar também. É tudo no Senhor. E elas têm que virar realidade. A gente tem que ver os milagres acontecendo, a gente tem que ver paralítico andando, a gente tem que ver cego vendo, a gente tem que ver mudo falando. A gente tem que ver o nosso óleo da nossa botija multiplicando. Isso é provisão celestial. E elas não podem ficar somente na palavra. Senão a palavra ela vira ineficaz. Nós temos que viver a palavra, mas é viver a palavra. Como o Michelo pregou quinta-feira passada. Como que a gente vai viver as promessas? Como que a gente vai ver as realidades descritas na palavra se a gente não conhece a palavra? Eu sei, tem gente que faz aquele desafio de ler a Bíblia em 1 ano, ler a Bíblia em 6 meses, mas eu tenho comigo, tá? Isso é coisa minha. Eu tenho que é melhor você ler um versículo por dia, mas você meditar naquele versículo e aplicar ele, do que tu ler toda a Bíblia, porque vai virar texto. Texto por texto, lê um Shakespeare, sei lá, né? Mas a palavra é espírito, medita nela. E aí sim a gente pode trazer as provisões celestiais de um campo potencial para a realidade. Amém? Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.